Enquanto você assiste esse vídeo, novos ataques, bombardeios e manchetes assustadoras surgem direto do Oriente Médio. Israel, mais uma vez, está no centro de uma tensão mundial. Mas o que quase ninguém percebe é que tudo isso pode ter um significado muito mais profundo, uma ligação direta com o fim dos tempos. E hoje, eu vou te mostrar por quê. Nos últimos dias, o mundo tem assistido, quase sem respirar, ao aumento da tensão no Oriente Médio. Israel, uma nação pequena em território, mas gigante em significado profético, se tornou, mais uma vez, o epicentro da atenção mundial. Noticiários de diferentes países mostram imagens de ataques aéreos, sirenes de alerta antiaéreo ecoando nas cidades, pessoas correndo para abrigos subterrâneos, famílias inteiras em estado de choque, tentando entender como tudo saiu do controle tão rápido. Grupos extremistas intensificaram seus ataques, e, do outro lado, Israel responde com força total. Enquanto isso, outras nações vizinhas começam a se posicionar. Discursos inflamados são feitos por líderes mundiais e uma pergunta começa a surgir não só entre os analistas políticos, mas também entre os estudiosos da Bíblia. Será que este é o estopim de um conflito muito maior? As redes sociais, os fóruns de debate, os canais de notícias, todos tentam entender o que realmente está acontecendo. Mas existe uma camada que poucos estão enxergando. Uma camada que vai além da geopolítica, além da diplomacia e além das estratégias militares. Uma camada espiritual, profética, anunciada há milhares de anos. E é exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora. E talvez você que está assistindo a esse vídeo agora já tenha sentido, no fundo da sua alma, que alguma coisa está diferente, que o mundo não é mais o mesmo, que existe um peso no ar, uma ansiedade que parece não ter nome, mas que te persegue a cada novo dia, a cada nova notícia, a cada nova tragédia. Talvez, nos últimos tempos, você tenha se perguntado, por que tudo isso está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que estamos caminhando para o fim? As noites de insônia, os pensamentos acelerados, a sensação constante de insegurança, de medo, de incerteza. Você liga a televisão e é só violência. Abre o celular e mais uma tragédia. Olha para o futuro e tudo parece nebuloso, incerto, assustador. E no meio de tudo isso, a fé, que um dia foi tão firme, começa a balançar. Talvez você esteja lutando para continuar acreditando. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente está no controle, se tudo que foi prometido ainda faz sentido. Mas eu preciso te dizer algo. Nada do que está acontecendo é por acaso. Nenhuma dessas dores, dessas crises, dessas guerras está fora dos olhos de Deus. E o que parece caos pode ser o cumprimento de um plano muito maior. Um plano que já foi revelado nas páginas da Bíblia. Desde os tempos mais antigos, Israel sempre foi o centro das atenções, tanto para as nações quanto para as profecias. A Bíblia, esse livro que atravessou séculos, guerras, perseguições, já nos alertava que chegaríamos a um tempo onde os olhos do mundo estariam voltados novamente para essa pequena faixa de terra. Em Zacarias, capítulo 12, está escrito que Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todas as nações, que quem tentasse movê-la se feriria gravemente. E o que estamos vendo hoje é exatamente isso. As nações tentando intervir, tomar partido, impor soluções, mas se ferindo politicamente, economicamente e espiritualmente. Ezequiel, capítulos 38 e 39, fala sobre uma futura guerra, onde um exército poderoso, liderado por Gog, se levantaria contra Israel, uma coalizão de nações vindo do norte, marchando contra o povo escolhido. E quando olhamos para o mapa e observamos as movimentações militares recentes, as alianças que estão sendo formadas, os discursos de ódio que crescem dia após dia, não é difícil enxergar os contornos dessa profecia começando a tomar forma.
E Jesus, em Mateus 24, nos deixou um alerta ainda mais direto. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E a pergunta que fica é, será que estamos nesse exato momento vivendo o início desse cenário profético? As peças estão se encaixando, os sinais estão aí, e a verdade é que a linha que separa o presente do cumprimento final das profecias parece cada vez mais tênue. Mas talvez o que mais assuste não seja apenas o que já está acontecendo, mas o que pode acontecer daqui para frente. Especialistas em escatologia, estudiosos de profecias bíblicas e até mesmo analistas militares já começaram a levantar hipóteses que estão chamando atenção. Muitos acreditam que o que estamos vendo agora pode ser o início de uma cadeia de eventos que culminará em algo muito maior, muito mais devastador. As movimentações militares ao redor de Israel, o posicionamento estratégico de potências globais, o aumento de discursos contra a nação israelense, tudo isso parece ecoar os antigos textos proféticos. E é aqui que entra uma das teorias mais impactantes sobre esse momento, a guerra de Gog e Magog. Um conflito descrito no livro de Ezequiel, onde um conjunto de nações, lideradas por um inimigo do norte, marcharia contra Israel, num ataque brutal, inesperado, e que só teria fim com uma intervenção direta de Deus. Olhando para o cenário atual, quem tem olhos espirituais consegue perceber que as peças do tabuleiro estão se movendo. O aumento da violência, as alianças sendo formadas entre nações inimigas de Israel, o colapso de tratados de paz, tudo isso parece uma contagem regressiva para algo que pode mudar o rumo da história. E enquanto muitos olham para esses acontecimentos apenas como política internacional, nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que há algo muito maior agindo nos bastidores. A pergunta é, estamos realmente presenciando o início do cumprimento dessa profecia? Ou será que tudo isso é apenas o primeiro passo de um plano ainda mais profundo e assustador? Diante de tudo isso, diante das notícias, dos conflitos, das profecias se desenhando diante dos nossos olhos, fica uma pergunta inevitável. Como estamos nos preparando, espiritualmente, para o que está por vir? Será que estamos apenas assistindo como espectadores passivos ou estamos discernindo os sinais dos tempos? O próprio Jesus nos alertou que os últimos dias seriam marcados por confusão, medo e apostasia, que muitos se esfriariam na fé e que a iniquidade aumentaria. E olhando ao nosso redor, vemos exatamente isso acontecendo. Pessoas perdendo a esperança, cristãos se afastando da presença de Deus, uma geração mais preocupada com o amanhã financeiro do que com a eternidade espiritual. Mas hoje, essa palavra é um chamado ao despertar, um chamado à vigilância, um chamado ao arrependimento e à volta para os braços do Pai. Porque se estamos mesmo nos aproximando do cumprimento dessas profecias, se os eventos que vemos hoje são o início de algo ainda maior, então não há mais tempo a perder. É hora de buscar a Deus com mais intensidade, de fortalecer a fé, de viver com propósito e de estar pronto para quando o Senhor vier. Que essa reflexão não seja mais um vídeo que você assiste, mas o início de uma nova postura espiritual na sua vida. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo trouxe um alerta ao seu coração, eu quero te convidar a fazer algo agora. Deixe nos comentários a seguinte declaração de fé: Senhor, abre os meus olhos para discernir os tempos. Essa simples frase é mais do que um comentário, é um posicionamento, é um ato de fé. É o seu grito espiritual dizendo: eu não quero ser pego de surpresa, eu quero estar preparado. E se você conhece alguém que também precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, leve essa palavra adiante. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal Véu Rasgado, clique agora no botão de inscrição, ative as notificações, porque nas próximas semanas vamos continuar trazendo revelações, análises e alertas espirituais sobre os sinais que estão acontecendo, enquanto muitos ainda estão dormindo. Que Deus te abençoe e que os seus olhos estejam cada vez mais abertos para discernir os tempos.